Meu amigo, minha amiga, a proximidade da cadeia está realizando verdadeiros milagres em relação a essas criaturas que habitam o universo paralelo da extrema-direita bolsonarista, a começar da própria figura do inelegível, que vejam só, ele fez uma publicação há pouco atacando o discurso de ódio. Ele reputa ali que esse tipo de discurso é um discurso muito corrosivo, que tem que ser combatido. Olha, quem diria, né? Enquanto isso, lá fora nos Estados Unidos, um braço dessa Orcrim bolsonarista está postando vídeos aí porque tem encontros secretos até o momento com a Casa Branca. Do que será que eles estão tratando lá, ao mesmo tempo que emissários estão aqui no Brasil, segundo o que a gente está vendo pela imprensa, para tratar de assuntos, inclusive sobre o futuro do ministro Alexandre de Moraes. Bom, vou conversar com vocês sobre essas coisas todas, mas é sempre muito importante, antes de mais nada, convidar você que está conhecendo o nosso portal nesse instante, que, em primeiro lugar, você dê um clique, se inscreva aqui conosco e venha participar das nossas atividades, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe desse joinha, aquele protocolo muito importante para ajudar a gente a chegar a mais pessoas como você, tá legal? Se inscreva também no nosso clube de membros, se você puder. Você é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Olha, mais uma vez, obrigado a todos vocês que estão votando aqui no nosso portal do José. Vou deixar sempre o link no primeiro comentário para a premiação do IBEST. Como eu sempre gosto de salientar, não tem nenhum valor econômico. O valor aí é valor profissional, valor ético, valor moral de termos aqui um espaço que é cada vez mais considerado, respeitado e, sobretudo, tem um engajamento gigantesco aqui nas redes sociais. Então, vamos seguir em frente, né? Então, obrigado e vamos lá. Nesses próximos 2 dias se encerrará a votação para os 20 primeiros eleitos aí para essa fase, né? Bom, notícias que a gente não pode deixar de criticar, né? Opinião do Estadão. O Estado de São Paulo, como nós sabemos, é sempre uma das vozes da extrema-direita orgânica, da direita empresarial, da direita que sempre operou aqui no nosso país dentro desses escaninhos do poder. E fizeram um editorial hoje com o seguinte título: O necessário debate sobre o mínimo. Estão atacando, gente, o salário mínimo, ou seja, os reajustes do salário mínimo, que ficam um pouquinho só acima da inflação, mas para essas criaturas isso é demais, né? Elevar o salário do trabalhador e, por consequência, elevar também os valores da aposentadoria, isso aí quebra o Brasil. O Brasil acaba. Ou seja, o melhor para essas criaturas é que o Brasil não tenha pessoas, porque pessoas dão despesas, né? Pessoas que trabalharam a vida inteira, brasileiros que estão vivos aqui, são um grande problema, porque tem que preservar sempre uma coisa chamada orçamento, dinheiro, sobretudo dessas criaturas do andar de cima. A gente nunca vê nenhum editorial do tipo, olha, precisamos cortar na nossa própria carne. Precisamos melhorar a tributação dos setores produtivos, empresariais, que ganham muito dinheiro. Precisamos tributar os lucros excessivos em relação aos que são praticados aqui no Brasil, de outras partes do mundo. A gente nunca vê isso. Precisamos cortar subsídios, privilégios de grandes conglomerados. Nada disso. É sempre pegar o trabalhador, o aposentado, aquele que está na ponta, aquele que muitas vezes fica indefeso. E pressiona o governo, né, para que o governo faça alguma coisa nesse sentido. É um editorial infame, né? Na linha fina a gente vê. Nenhuma âncora fiscal será capaz de conter a dívida enquanto o PT continuar a interditar a discussão sobre salário mínimo e sua vinculação com benefícios previdenciários e assistenciais. Ou seja, o povo tem que morrer para essa gente, né? Bom, notícia de hoje também. Lula demite Cida Gonçalves e anuncia Márcia Lopes como nova ministra das Mulheres. Gente, se nós fizéssemos uma pesquisa, aliás, fizermos, né? Uma pesquisa em qualquer lugar, pode fazer o teste você, tá? Como é que é o nome da atual ministra das Mulheres do governo Lula? Pode ser perguntando em qualquer lugar. Eu acho muito pouco provável que alguém diga a senhora Cida Gonçalves. Bom, e quem será a senhora Márcia Lopes, que é agora a nova ministra das Mulheres? Bom, então, gente, isso tudo denota o quê? Nós temos pouquíssimas informações vindas do governo. E não adianta as pessoas criticarem aqui o nosso portal por a gente estar sempre cobrando. Porque, gente, olha só, a comunicação
eu já falei isso algumas vezes, é muito importante que você tenha isso em mente também, você que é do campo humanista, campo progressista. A comunicação governamental, ela é uma obrigação do governo, não é uma faculdade. O governante se elege, olha, eu vou me comunicar quando quiser, se alguém quiser saber alguma coisa, que procure nas redes sociais. Não é assim, gente, sobretudo um governo democrático. Só que essa perspectiva parece que ainda não foi introjetada até hoje pela área de comunicação do governo. Então a gente fica sem saber dessas coisas. Então, olha, se você acha que eu exagero, então é só você refletir. Qual é o orçamento do Ministério das Mulheres? Quais estão sendo as principais atuações do Ministério das Mulheres? O que as mulheres estão reverberando como conquistas desde que Lula chegou até a presidência da República? Pô, existem algumas bandeiras, né? Pelo menos a igualdade salarial, que foi uma bandeira defendida por Lula, mas isso não é uma iniciativa do Ministério das Mulheres, seja uma pauta já de campanha, né? Isso é só para ilustrar, né? Para a gente pontuar algumas questões. O inelegível Chorão continua fazendo as suas, pedindo aí por anistia, que está ficando cada vez mais esvaziada. O desespero no meio dessas criaturas, gente, está muito grande. Né? Por outra razão, ó, vou até pular aqui alguns pontos para tratar disso aqui. Ó. Ele fez a seguinte publicação, eu acho que ter exposto as suas vísceras, né, de algum modo ali, causou algum problema na cabeça da criatura, alguma mexida, né? Ou então é a papuda, que está ficando cada vez mais desenhada, bom, enfim, outra instituição prisional congênere. Olha só o discurso da criatura. Parece ter o Boulos, né? Discurso de ódio que pode, quando o sistema escolhe seus alvos. Recentemente, o governador da Bahia afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores deveriam ir para a vala, um discurso carregado de ódio, que em qualquer cenário civilizado deveria gerar repúdio imediato e ações institucionais firmes. Mas nada aconteceu. Que coisa impressionante, hein? Olha, criticando aqui que o discurso de ódio é um discurso ruim para a sociedade, e vai desenvolvendo aqui o texto aqui e vai-se embora, né? Coloca aqui, ó. Quando se permite que se deseje a morte de opositores impunemente, o que mais pode ser permitido? O que mais pode vir à tona com a conivência de quem deveria conter o extremismo e não alimentá-lo? Nossa Senhora, meu Deus do céu. A gente, olha, a coisa vai indo por aí, né? Isso é porque o governador da Bahia, num encontro, ele mandou uma frase como essa, né? Que essa gente teria que ir para a vala, mas não é a vala literal, né? A ideia ali é a vala da história, né? O lixo da história. Mas aí, enfim, não é o discurso dos melhores, mas vindo a crítica do Bolsonaro, gente, olha, francamente, é muito cinismo, é muita cara de pau, é muita calhordice. Eu acho até que não foi a criatura que escreveu, porque dificilmente ele escreve alguma coisa, né? Deve ser coisa mais do Carluxo, ou de uma equipe, porque só o Carluxo também não consegue concatenar muitas ideias, né? Gente, olha só que situação. Eu me deparei aqui, analisando o munducão da extrema-direita, com essa figurinha aqui, com o bonezinho virado para trás, gente. Olha só que coisa, né? Esse é o nível dos juristas da Terra plana, né? Vamos ver o que ele está falando? Vamos ver um trechinho aqui. Fala, guerreiros! É treta, é treta! Vamos começar a semana com essa treta aqui, ó. A imprensa militante, ela... Acho que ele está começando a fazer programas jurídicos para pessoas que têm entre 10 e 14 anos, né? Acho que é isso, né? A ideia deve ser essa aí. Dedicou seu final de semana a rebater Eduardo Bolsonaro, dizendo que a visita ao Brasil do David Gamble, o chefe das punições, das sanções do governo americano, não seria para tratar de punições contra Alexandre de Moraes. E agora, gente, quem que tá falando a verdade, hein? Ó, já tem um vídeo aqui no canal mostrando para vocês a breaking news que saiu no portal Metrópolis, na coluna... Tá aí, viu, o senhor Dallagnol? O senhor que já não tem muita credibilidade no campo do direito, com esse visual, então, aí é que o senhor está reforçando mesmo, né? Que o senhor é uma pessoa com muita... o senhor desperta muita credulidade, né? Muita crença naquilo que o senhor está falando. Bom, mas o que ele está falando tem a ver com os últimos acontecimentos, que está chegando aqui no Brasil uma comissão de pessoas do governo Trump que vem tratar de alguns assuntos, né? Evidentemente, isso dentro de
de um arcabouço diplomático, né, gente? Um emissário de governo não chega no outro país, olha, vem aqui conversar com fulano, sem dar satisfação ao país que está recebendo as autoridades. Então, a rigor, o encontro das autoridades norte-americanas são com autoridades aqui no Brasil. Se irão encontrar com criaturas do mundo cão, aí é outro departamento e a gente só vai saber um pouco mais à frente, ao longo das próximas horas e próximos dias. Mas mesmo que haja esse encontro, qual é o efeito prático em relação ao futuro das criaturas que estão para ir para Papuda, Bangu 8 ou outra instituição congênere? O que isso pode acarretar no futuro do inelegível, do criminoso mor da nação? O que isso pode acarretar nas decisões do ministro Alexandre de Moraes? De repente ele vai dizer, olha, gente, quer saber um negócio? Eu estou morrendo de medo de Trump, vou rasgar tudo, olha, acabou, está todo mundo liberado, libera todo mundo da penitenciária, rasguem todos os inquéritos que estão aí, todo mundo está implicado, está todo mundo absolvido, não precisa fazer mais nada. Será que essa gente acredita mesmo nesse tipo de coisa? Bom, e aí a gente tem um desses braços do mundo cão, desses tentáculos do mundo cão, nos Estados Unidos. Eu até estou curioso, gente, mas olha só o mistérios da natureza. Né? Vamos ver que a criatura aqui, o sanfoneiro macabro, está nos Estados Unidos. Vamos lá. Opa, volta aqui. Estamos aqui em Washington, começando um dia agora. Meu amigo Babaca já está aqui. Vamos agora ter várias reuniões aqui e vamos para White House. Let's go, Babaca! Hoje o serviço vai ser pesado. Aí as pessoas... Ó, o serviço vai ser pesado, hein? Olha... Deve ter a sanfona de chumbo aí, né? Nos Estados Unidos. perguntam o que é que eu vim fazer aqui. É muita curiosidade, né? Tem gente que tá morrendo de curiosidade. Eu vim conversar com amigos. Amigos antigos. Amigos que não foram abandonados. Quando todo mundo abandonou. É o que tá acontecendo com a gente agora. Quer dizer, tava, né? Porque todo mundo já tá querendo chegar junto de novo. Mas é isso aí. Brevemente tem novidade. Opa, então é o seguinte, agora vamos aguardar a novidade aí, porque talvez a gente tenha uma sinfonia com sanfona de chumbo, né, na Terra plana. Bom, nem precisa falar mais dessas criaturas, né? Começou o Trump e dá o primeiro passo contra Moraes. Gente, vocês acham mesmo que tem alguma pessoa aqui no nosso país que acredite, assim, de uma forma racional, que Donald Trump está preocupado com o ministro Alexandre de Moraes ou com o futuro do inelegível? É só na cabeça dessa gente alucinada, né? O Trump tá com coisas desse tipo aqui, ó. Ele tá rompendo com o sistema legal nos Estados Unidos, vai ficar preocupado aqui, tá com muito problema lá. Trump diz que não sabe se deve respeitar a Constituição em processos de deportação. Então esse é o líder dessa gente. Trump diz que não sabe se deve respeitar a Constituição nos Estados Unidos. Autodeportação. Trump oferece passagem de 5 mil para imigrantes deixarem os Estados Unidos. Donald Trump anuncia tarifas para filmes feitos fora dos Estados Unidos. E aí, gente, é muita insanidade, né? Os Estados Unidos, que sempre usaram a indústria do cinema para tutelar, para fazer uma lavagem cerebral no Ocidente, de uma maneira geral, está reclamando que tem filmes que estão entrando nos Estados Unidos. Então, essa é a gente que está totalmente desnorteada, gente da corrosão que estão passando no seu próprio país, nos Estados Unidos, que os brasileiros daqui, da extrema-direita, estão esperando algum ato de sanidade, né? Bom, tá difícil a sanidade no meio desse universo, né? Bom, eram essas as notícias, as reflexões que eu tinha para trazer para vocês hoje aqui. Mande seu comentário e até o nosso próximo encontro, tá legal? Tchau!